E aí, Gi, tudo bem? Bom, boa noite a todos. Meu nome é Diogo Rodrigo, sou professor líder aqui da Personal School Care. Hoje a nossa entrevista é com um grande amigo, né? Se formamos junto ano passado. Hoje ele é um professor conceituado aí no mercado, né? Fábio Barreto. Ele vai falar um pouco da vida dele, dos seus nichos de trabalho e também num tema fixo, né? A influência da prática do surf na percepção e qualidade de vida e saúde. Então, antes de a gente começar com esse tema, a gente queria conhecer um pouco da vida dele, conhecer pessoalmente, que nem o professor Lozano sempre falou na entrevista dele, que a gente tem que se apresentar tirando os títulos, né? Então, queria que o Fábio Barretos falasse um pouco da vida dele antes de começar. Boa noite a todos. Rodrigão, obrigado pelo espaço aí. Acho que essa ideia que você teve agrega muito, não só para você, mas para todo mundo, né, que vem aqui falar no seu canal. Acho que é uma ideia excelente. E assim, o surf, ele, né, o Fábio Barreto é um cara que ele é apaixonado pelo surf, né? Quando eu comecei a surfar, alguns anos atrás, eu fazia outra faculdade, eu comecei a surfar já com uma certa idade, assim, comecei a surfar com 18 anos, e aí o que acontece? Desde que eu entrei, né, que eu comecei a surfar, eu comecei a me apaixonar cada vez mais pelo esporte, eu fui procurar alguma coisa que me deixasse cada vez mais próximo desse esporte, desse lifestyle, né, que é o surf. Então eu procurei um curso universitário de educação física que oferecesse o surf e fui parar na Santa Cecília, como você bem disse, a gente se formou junto, né? E lá a gente teve aula com profissionais excelentes, né? O que me fez ir foi justamente ter a pedagogia do surf, né? Nessa grade curricular, e eu fui estudar, me apaixonei, então cada vez eu estudo mais sobre o esporte, cada vez eu pratico mais o surf, né? Hoje eu sou casado, moro aqui na Praia Grande. Atualmente eu sou professor em uma academia no Canal 2. Lá eu comecei a trabalhar faz uns 2 anos. Hoje eu já dou algumas aulas de modalidade, né? Então eu dou aula de pilates lá, também dou aula de treinamento funcional, além de trabalhar lá como professor de musculação e também, né, mais agora de forma mais atual, eu estou preparando alguns atletas e alguns praticantes de surf, né, assim para a prática do surf e também tem alguns alunos de personal que buscam justamente essa qualidade de vida e saúde, né? Então essa é um pouquinho do Fábio. Legal. Você já fez alguma pergunta simples para sua mãe, para os seus pais, para sua esposa, amigos em si, sem ser os alunos, o que que eles, né, quem tem mais tempo com você, o que que eles acham de você? Uma pessoa estudiosa, guerreira, lutadora? Já chegou a fazer essa pergunta para eles? Então, eu nunca cheguei a perguntar, mas já comentaram, assim, alguns amigos próximos, colegas de trabalho, sempre falam, assim, que eu sou um cara muito estudioso, que às vezes, às vezes não, né? Eu sempre estou com algum livro na minha mochila, então, lá na academia que eu trabalho mesmo, né, no horário que a gente tem de almoço, eu estou lendo algum livro, eu estou escrevendo alguma coisa, eu estou estudando alguma coisa, eu estou lendo algum artigo científico. E eu sempre tento ser prestativo, né? Nem sempre a gente consegue. Mas na maioria das vezes eu tento ser prestativo para todos que estão ao meu redor. Ali tento dar o meu melhor sempre, independente da situação, eu tento fazer o meu melhor. Às vezes nem sempre sai bom, né? Mas eu estou sempre me doando aí. Ah, legal. Outra pergunta, né? Que o pessoal deixou aqui. Sempre fazem essa pergunta, então a gente já deixa de praxe, né? Sempre o pessoal só fala. Se você não fizesse educação física, qual outro curso que você faria? Que quando você foi fazer o vestibular, você teve que pôr mais um curso lá. Na verdade, eu cheguei a fazer outro curso. Eu, eu fiz marketing numa faculdade lá em São Paulo.
Fiz boa parte do curso, assim, cheguei a terminar o curso, mas não me formei. Não me identifica, não é que eu não me identificava, eu não me via fazendo isso pro resto da minha vida, né? Então, na aula de um professor, inclusive, foi aí que eu tive o insight de procurar a educação física, que eu já surfava, né? E aí esse professor, ele falou uma coisa, assim, que me marcou muito, assim, ele falou algo sobre a gente fazer o que a gente gosta, né? Eu não lembro exatamente o que ele falou, mas era algo sobre a gente fazer o que a gente gosta, né? Pra gente é, fazer com amor e aí sim ter uma remuneração financeira, né? Então, depois que ele falou aquilo, eu tive o start e fui procurar a educação física para fazer. Mas eu tentei outras profissões, eu já fui vendedor, assim, já trabalhei como representante comercial, sempre fui da área comercial. E aí, depois desse insight, foi que eu comecei a ir para educação física. No surf, você chegou a disputar algum campeonato? Foi atleta, alguma coisa assim? Ou passou na cabeça? De surf, não. Eu já fui competidor de jiu-jitsu, mas assim, competia na minha categoria, né? Que era eu era faixa branca, tava para pegar azul. Fiz jiu-jitsu 3 anos ou dois, agora faz um tempinho. E também já fui competidor de judô. O judô foi mais tempo, eu competi por alguns anos aí. É, E assim, do surf já passou na minha cabeça, mas eu tenho em mente que não é para agora, assim. Eu procuro praticar o surf, lógico, eu sempre busco surfar, eu busco surfar melhor, né? Cada sessão que eu entro no mar, eu busco tentar fazer manobras que eu não conseguia fazer, tentar fazer a minha linha e tal. Só que eu não busco ainda no surf uma coisa de campeonato para eu ser atleta, né? Porque para você ser atleta, hoje a gente banalizou muito o termo atleta, né? Então, o atleta mesmo, ele tem que se dedicar 100% para o esporte e viver o esporte, senão ele realmente não pode ser considerado atleta, né? Eu estou trabalhando com alguns hoje, eu sei disso. E eu estou focado em outras coisas agora, assim, né? Então, eu surfo, busco surfar melhor, faço um treino fora da água, mas o surf, para mim, é uma outra pegada ainda, não é uma pegada de competição, não agora, nesse momento da minha vida. Pode ser que quando eu for mais velho, né, se eu tiver disposição ainda, talvez uma categoria master, quando eu tiver lá meus 39, 40 anos, né? Mas por hora, não. Legal. Outra pergunta que deixaram aqui, qual é o seu ponto forte como professor hoje de educação física e seu ponto fraco que você acha que está te perseguindo desde que você estudava? Ah, cara, eu acho que eu vou começar pelo ponto fraco. Eu acho que o ponto fraco assim, não sei como expressar, mas talvez por eu estudar muito, às vezes eu acabo não sendo tão gentil com algumas, né, com algumas pessoas, assim, embora na maioria das vezes eu tento ser prestativo, como eu falei, a gente sempre falha, né? Isso é uma coisa que às vezes quando acontece, eu fico bem chateado comigo, eu tento refletir sobre isso, assim, sobre não assim, lógico que eu não desacato a pessoa, mas às vezes eu não tô com um sorriso no rosto, eu não tô num dia bom, né? Acontece. E aí eu acabo sendo mais reservado, assim, não consigo dar uma atenção que as pessoas realmente merecem. Eu acho que esse é o meu ponto fraco, mas eu acho que acontece com todo mundo, né? E eu acho que o meu ponto forte como profissional hoje em dia é conseguir usar muito o embasamento científico para prescrever o treinamento, seja para a qualidade de vida e saúde, seja para os atletas que eu trabalho junto de surf, né? Eu procuro estar sempre atualizado, estou terminando, estou na fase mais do que final aí do curso de pós-graduação do Santa, de Fisiologia do Exercício. Então, assim, eu sempre estou procurando me atualizar para estar atendendo sempre da melhor maneira possível, sempre com embasamento científico, né? Buscando a ciência sempre para me respaldar. Legal. Entrando no nosso tema fixo, o que você pode falar um pouco sobre isso? Bom, cara, eu acho que assim, né? Quando a gente vai falar de qualidade de vida, assim, e saúde, eu acho que independente de qualquer modalidade que você pratique, eu acho que a gente tem que entender que a qualidade de vida e saúde, ela é uma rede de interação muito complexa, né? Ela sofre
ela sofre influência de muitas variáveis, né? Então vamos tentar imaginar uma teia de aranha, né, que o centro da teia de aranha seja a qualidade de vida e saúde. E tem fios que se ligam direto a esse centro e tem outros fios que se ligam entre si e se ligam nesses fios principais que vai direto ao centro. Então, e todos esses influenciam a qualidade de vida, ou seja, é uma coisa muito ampla e complexa, né? Assim, do ponto de vista, se a gente for fazer uma análise acadêmica, né? Mas, assim, o que a gente pode tirar da prática é que ela é subjetiva, né? Ou seja, ela muda constantemente. Hoje a sua qualidade de vida é uma, amanhã é outra, daqui a um mês é outra, daqui a um ano é outra, daqui a 10 anos vai ser outra. Porque justamente ela é subjetiva, né? Então, por exemplo, você pode ficar triste porque você perdeu o emprego. Aí você vai ficar super chateado, vai se sentir com, né, vai imaginar já sua qualidade de vida ruim e 2 dias depois você ganha na Mega Sena. Aí você, nossa, tá cheio de alegria, tá achando que sua vida agora é maravilhosa. Então, assim, ela muda constantemente. Como também pode acontecer com coisas menores, né? A gente pode ter um dia estressante no trabalho, como a gente pode ter um dia que a gente achou altas ondas e sair do mar de cabeça feita super feliz. Então, ela é muito volátil, né? Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que deixar claro para quem está escutando a gente é que a qualidade de vida ela sofre influência de vários fatores, né? Eu acho que esse é o ponto principal. E é tão complexo que a própria OMS ela define, né, essa qualidade de vida e saúde como o completo bem-estar físico, social e psicológico do indivíduo, né? Então você vê que abrange essas coisas principais, mas tem várias outras coisas que influenciam essas 3 coisas principais. Então é algo que é muito complexo e muito subjetivo também. Legal. E aí, bom, a gente já pode entrar, eu acho que até no primeiro domínio, que é o domínio físico, né? O que acontece? Independente da prática do surf ou não, né, o domínio físico, eu acho que é o primeiro domínio, é o primeiro pilar da qualidade de vida e saúde, que são vários, eu acho que hoje eu vou falar de 4, que é o domínio físico, o psicológico, o das relações sociais e o do meio ambiente. Vou passar, a gente vai conversar um pouquinho sobre ele, sobre esse tema fixo, né? E aí o que acontece? O primeiro domínio, o primeiro pilar é o domínio físico, né? É o pilar físico. E por que eu acho que ele é de extrema importância? Porque ele é o primeiro pilar que a gente tem contato quando a gente nasce, né? Então, se a gente for levar em conta, quando a gente é um bebê, por exemplo, a gente só sabe sentir, a gente ainda não tem cognição para pensar, saber o que é certo e o que é errado, saber como fazer as coisas. Então, a gente só sente no começo. Um exemplo disso, por exemplo, quando a gente é neném, né? A gente sente fome, a gente chora. E, de repente, nossa mãe aparece dando alimento para a gente. E aí a gente se alimenta e mata essa vontade física, essa necessidade física. E ela, por outro lado, também é a última que a gente deixa de sentir. Nosso último suspiro que a gente vai fazer é algo físico. Aí depois vai deixar de existir aqui na face dessa terra. Então ela é muito importante. E a gente sabe que, quando a gente fala de qualidade de vida e saúde, o sedentarismo ele aparece no topo, né, da lista como uma variável, uma das principais quando a gente fala de qualidade de vida e saúde. O sedentarismo é a principal causa aí de doenças cardiovasculares, entre várias outras doenças, né? Então, a falta de atividade física como um todo, independente de qual seja, se é o surf, se é a musculação, se é a corrida, se é a natação, não importa. É uma das principais causas de óbito, né? De morte aí mundial. Então, acho que a gente tem que se preocupar com a parte física, assim, dar mais atenção, né, para a parte física no geral e sempre buscar o apoio de um profissional de educação física para estar ajudando. Porque da mesma forma que o exercício ele pode ser um remédio, ele pode ser um veneno, né? Quando a gente fala de exercício físico. Se você treinar errado, fazer movimento errado, por exemplo, você vai se lesionar. Então você vai perder mobilidade, você vai deixar de ir e vir para os lugares que você quer, vai deixar de ter autonomia. Então isso é uma coisa ruim. Então da mesma forma que ele é o remédio, ele também pode ser o veneno. Então sempre procurar a ajuda de um profissional, independente da modalidade que for, né, para estar assessorando aí nessa qualidade de vida e saúde, nessa parte do domínio físico. Tá?
E aí, o que eu posso falar sobre o surf e essa parte do domínio físico? Né? O surf, por ele ser uma atividade física, né, classificada na literatura como algo intermitente, né, ou seja, ele tem picos, né, anaeróbios, assim, picos de mais intensidade e se mantém numa intensidade moderada no resto do tempo, você acaba desenvolvendo várias valências físicas relacionadas à qualidade de vida e à saúde, como força, por exemplo, como flexibilidade, como mobilidade. Né? Então, assim, você acaba trabalhando várias valências físicas relacionadas justamente à qualidade de vida e saúde. Né? E aí, você acaba tendo ganhos. E alguns autores também, eles conseguem colocar, associado ao surf diretamente, outras coisas, né, relacionadas à qualidade de vida e saúde, como bons hábitos alimentares, como estilo de vida mais ativo. Né? Então, por exemplo, pessoas que surfam costumam se mexer mais fora a prática do surf, se movimentam mais, se locomovem mais, são mais ativos fisicamente do que outras pessoas que não fazem a prática do surf. E também apresentam comportamentos preventivos quanto ao uso nocivo, né, de tabaco e álcool, por exemplo. Então, as pessoas que surfam geralmente costumam ter um comportamento de prevenção em relação a essas duas coisas. Não é que elas não fumem e não bebam, assim, né? Não utilizam tabaco e não bebam, mas elas fazem isso de forma moderada, né? Então, acho que só tem a agregar aí o surf nessa parte do domínio físico, né? Um outro domínio que eu acho que é extremamente importante a gente falar quanto à prática do surf é o segundo domínio, né, que é o pilar psicológico da qualidade de vida e saúde. A primeira coisa que vale ressaltar é que, assim, a parte psicológica, ela abrange várias coisas, né? Ela abrange sentimentos positivos e negativos, ela abrange o pensar, ela abrange o aprender, ela abrange o memorizar, o se concentrar e a sua autoestima, né? Então, entre outras coisas, né? Eu destaco essas aí. E aí o que acontece? Quando a gente fala de sentimentos positivos e negativos, a gente tem que levar em conta que o surf ele tem um contato muito, né? Então, assim, se a gente pensar que você vai surfar no final de tarde, você vê o sol se pôr, você vê o céu com várias cores diferentes, você vê no fundo uma montanha, você vê uma tartaruga, já vi pinguim, você vê um peixe pular do seu lado, você interage com o mar, né? Aprende a ler o mar. Então, tudo isso, né, quando você vivencia esse ambiente, eu acho que você tende a ter mais sentimentos positivos do que negativos, né? Não é que é perfeito o surf, a salvação da humanidade. Mas eu acho que quando você se envolve nesse tipo de ambiente, você acaba tende a ter mais sentimentos positivos do que sentimentos negativos no seu dia a dia, né, assim, de uma forma geral. E aí, como eu tinha falado da parte física, né? Várias adaptações fisiológicas acontecem e isso permite que a gente pense melhor, que a gente aprenda melhor, que a gente memorize melhor, justamente por algumas adaptações fisiológicas que acontecem justamente por conta da parte física, da parte do surf, né? Eu acho que ainda sobre esse pilar do psicológico, a gente pode falar também do se concentrar, justamente porque se você está num ambiente externo no qual você não controla nenhuma variável, né? A onda ela é formada por uma ondulação que chega, pelo fundo da bancada, pelo vento, né? Então são várias influências naturais do meio ambiente que a gente não controla. Então a gente tem que estar muito concentrado nesse meio, né? Saber ler esse meio, saber onde está a corrente, saber onde ela está quebrando. A hora que vê ela lá no fundo, já saber se posicionar para pegar a onda. Então, essa parte da concentração, eu acho que é muito trabalhada no surf também, porque a gente tem que estar conectado a todo momento ali, na hora de surfar, na hora de se posicionar, na hora de entrar no mar, na hora de sair do mar, na hora de se preocupar com o surfista que está do nosso lado, né, para a prancha não pegar nele e tudo mais, assim, tomar alguns cuidados, assim, né, nessa parte de lesões. Então, acho que essa parte do se concentrar também vale muito a pena a gente destacar dessa parte psicológica.
Tem alguma pergunta que você queira fazer? Não. Pode continuar. Só tomar uma... E aí a gente vai para um terceiro pilar. O terceiro pilar é justamente o pilar das relações sociais. Né? E o que abrange assim esse pilar das relações sociais? Esse pilar ele abrange o suporte social, né, que você tanto dá quanto que você recebe, e a atividade sexual também, nessa parte de relações sexuais, que também influencia a qualidade de vida e saúde. Então, quando a gente fala de dar suporte, né, de receber suporte, a gente pensa que no surf, assim, eu já vivenciei muito isso, a gente está às vezes num pico e tem um cara que está iniciando no esporte, está com pranchão, está com dificuldade para remar, e na hora de entrar numa onda você dá aquela força e fala, vai, rema, rema, entra na onda, né? Então você está ajudando o seu próximo. Eu já vivenciei, já costumo fazer, né, quando eu saio do mar, assim, geralmente, e eu estou indo para o meu carro, no caminho eu vou recolhendo alguns pedaços de plástico, né, garrafa PET, sacola, e levo até a lixeira mais próxima, assim. Não é sempre que eu faço, porque às vezes eu estou na correria, nem estou pensando, mas quando eu consigo pensar, eu às vezes faço. Então, é você dar o suporte e você começa a ser mais grata também pelo suporte que você recebe, né? Não só dos surfistas, mas da sua família, dos seus amigos. Eu acho que essa relação que o surf dá, né, esse pilar também é muito interessante, né? Desse fato de você se doar e de você receber algo em troca. Eu acho que é uma coisa legal do surf, né? Que você consegue vivenciar ali também, né? E aí o último pilar, assim, que é o do meio ambiente, muita gente acaba se confundindo um pouco nesse pilar, que acha que o meio ambiente a gente está falando né, só da natureza. Mas não, esse pilar, ele abrange o ambiente do lar, recursos financeiros que você tem para suprir seus desejos e necessidades, e os seus cuidados com a saúde, por exemplo, né, entre outras coisas aí. Então, quando a gente pensa, né, em como o surf pode influenciar o nosso meio ambiente, a gente pensa assim, com recursos financeiros, né? Falando de recursos financeiros, por exemplo, o surf não é um esporte barato, querendo ou não. Embora a gente só precise de uma prancha e do mar, uma prancha hoje não é nada barata, mesmo que usada, né? Dependendo da situação socioeconômica dessa pessoa, ela não vai ter fácil acesso a uma prancha, a uma roupa de borracha para surfar no frio. Então, acaba sendo, querendo ou não, um esporte caro. Se você for comprar uma prancha nova, aí você vai pagar, dependendo do fabricante, R$ 2.000 numa prancha, R$ 1.500. Não é todo mundo que tem isso para dar uma prancha nova. E ao usar, às vezes, você vai pagar R$ 500, 400. Dependendo da sua situação, também não é uma coisa muito barata. Além da roupa de borracha, da parafina, do seu deslocamento até lá. Então, quando a gente pensa nisso, né, a gente vê um monte de gente surfando, um monte de gente que está iniciando no esporte, pessoas de várias classes sociais dentro do esporte, a gente pode entender aí que essas pessoas têm uma certa educação financeira para estar praticando o surf, né? Porque senão elas não teriam acesso ao surf, porque para você surfar em si tem um deslocamento, como eu falei, prancha e tudo mais. Então pode ajudar até na formação de caráter de jovens, assim, né? Pensando numa molecada que está começando, nesse lance de guardar grana para comprar prancha, para conseguir fazer uma trip, entre outras coisas, né? E aí, cuidados com a saúde, como eu havia falado anteriormente, na parte do pilar psicológico. Como o surfista ele tende a ter uma alimentação melhor, ele tende a evitar o uso de tabaco e álcool, né? Entre outras coisas, a saúde dele acaba sendo maior, né? Porque ele está praticando uma atividade física, assim, e ele está tendo várias adaptações fisiológicas em cima disso, e com todas essas coisas adicionais, né, que eu acabei de citar, ele acaba tendo um cuidado com a saúde muito maior do que com pessoas que são sedentárias, que não fazem nenhum tipo de esporte, né? Eu acho que isso a gente tem que levar bastante em consideração. E, assim, falando da prática do surf como um todo, eu sempre falo para todo mundo que não adianta só surfar, né? Como a gente está batendo esse papo de qualidade de vida e saúde,
eu acho que a gente tem que sempre agregar alguma coisa a mais à nossa prática, né? No caso, aqui que a gente está falando do surf. Então, por exemplo, como a gente havia falado anteriormente, que o surf só sofre muita influência natural, né, para a sua prática, como vento, maré e tudo mais, se faz necessário, eu acho, que a prática de exercício físico fora o surf, justamente para essa qualidade de vida e saúde. Porque vamos pensar assim, né, com esse estilo de vida atual e contemporâneo que a gente vive, as pessoas têm pouco tempo, elas têm pouco tempo para se exercitar, pouco tempo para comer, pouco tempo para dormir, e aí elas não acabam, não é todo mundo que consegue surfar durante a semana, por exemplo. Aí só vai ter o final de semana para surfar. E aí cai lá no final de semana não ter onda. E aí, o que o cara vai fazer? O cara vai ficar sem praticar nenhuma atividade física durante 7 dias, assim, eu acho que é muita coisa, né, pra gente, quando a gente fala de prática de atividade e exercício físico para qualidade de vida e saúde, tendo em vista que o sedentarismo é a principal causa de morte aí, né, por conta por acarretar em várias doenças. Então, acho que se faz necessário esse treinamento fora da água, independente do que seja, se você gosta de jogar bola, treinar uma musculação, fazer um treinamento funcional, qualquer coisa, eu acho que é válido a gente fazer fora o surf para agregar nessa qualidade de vida e saúde. A gente tem que entender que é toda uma cadeia, né? Uma complexa rede aí sobre qualidade de vida e saúde. E, bom, acho que é mais ou menos isso. Surfem muito, contem sempre com um profissional de educação física dentro e fora da água para as diversas coisas que precisam ser feitas, né? Aí, quando a gente fala de qualidade de vida e saúde, mas eu acho que é mais ou menos isso. Legal. Bom, galera, tem alguma pergunta aí sobre relacionado ao tema? Se tiverem, perguntem. Estamos abertos a perguntas. Mas parece que não. Na academia você treina alguém do surf lá? Treino. Do surf especificamente, eu treino hoje um atleta master, né, que compete, ele é competidor. Treino também agora 3 atletas de free surf, que não são competidores, mas querem melhorar sua performance, assim, no surf. E eu também estou fazendo um trabalho em conjunto com o Ricardo Melo, lá em São Vicente, junto com os atletas Gromets, né, que são os atletas que estão em formação ainda. Então eu, junto com ele e uma outra equipe, a gente está fazendo esse trabalho aí junto com essa rapaziadinha. Aí eu também, fora a escolinha, tenho outros atletas que eu treino também, de forma individualizada ali, personalizada. Legal. Então, já adiantando de primeira mão, todo mundo que passa pelo meu canal, né? Passa pelo canal da Personal Psicocare, se não morar longe, a gente consegue fazer uma outra gravação diretamente ou do canal do YouTube, ou uma gravação para depois ser editado do canal, né, da rotina do professor. Então, seria a prática, né? A gente está fazendo a primeira parte aqui na teoria, devido à pandemia, né? Não tem como. Mas se melhorar, né? E tomara que melhore, que pelo menos e sem máscara, mas se tiver aqui com máscara, vamos ir também, do mesmo jeito. Mas fazer aquela filmagem na prática. Então, a gente poderia combinar de você falar com o seu Ricardo, para a gente fazer uma avaliação, alguma coisa que você faz lá, e a gente filmar a galerinha lá que tá lá, fazer uma entrevista com eles, perguntar como que é a aula, como que é o treinamento com eles, né? Fazer um feedback positivo aí. E também na academia, se a gente puder entrar lá, também fazer uma filmagem, você treinando os seus atletas, e a gente faz uma mini entrevistinha e também faz um feedback com eles, uma entrevista com eles, se eles quiserem também, tá bom? Claro, Essa posso aí verificar. seria a segunda parte da nossa entrevista, mais a vida prática do professor, tá bom? Tranquilo, me coloco à disposição aí quando der, se a pandemia permitir, por mim, ok. Agora, depois eu vejo, né, quando for permitido com a academia e com alguns atletas aí, para a gente estar fazendo isso sim, eu acho que vai ser legal, uma ideia legal.
Tivemos uma pergunta aqui, João Barreto, deve ser seu parente, né? É. Em termos do governo local, tem alguma política pública? Em relação ao incentivo do surf, na Baixada Santista como um todo, eu vejo com olhos positivos, assim, do sentido de que existem muitos festivais de surf, né? Em Santos tem o Canoa Oca, tem vários festivais em São Vicente também, que o Atona lá, o Vinícius Bico e o Popó, que são os dois irmãos, eles promovem junto com a Associação de Surf. Na Praia Grande também tem vários eventos, assim, festivais no Guarujá. No Guarujá o AB oferece um festival, tem lá, e fora as escolinhas, né, de surf. Aqui em Santos a gente tem a escolinha pública, a primeira do Brasil. Agora tem uma outra escolinha pública, né, que é inclusiva também, a primeira do Brasil, é em Santos, para deficientes físicos. Então acho que a nível regional eu vejo com bons olhos, assim, essa parte de incentivo ao esporte, né? E quando a gente fala um pouco mais de performance, aí eu já vejo um pouco abandonado, assim. Em São Vicente a gente costuma ter 3 etapas, né, de competições durante o ano. Em Santos, ano passado, a gente teve duas, uma que foi realizada, acho que no meio do ano, por aí, e outra que foi realizada no início desse ano 2020, que não coube no calendário do ano passado, né? Praia Grande a gente tem também alguns campeonatos, assim, só que tem pouco investimento por parte de empresários, né, de apoiadores, tem pouco apoio nesse sentido. Então o atleta acaba sendo muito mal remunerado e, consequentemente, toda a cadeia que é envolvida nesse esporte de alto rendimento é afetada também. Não só profissionais de educação física, mas profissionais de nutrição, de fisioterapia, psicólogos, enfim, vários profissionais que poderiam trabalhar com um atleta com alto rendimento acabam não trabalhando porque acabam não tendo retorno financeiro, né? Porque muitos atletas não têm o dinheiro, não têm dinheiro para pagar. Então eles têm que pedir apoio. E às vezes o profissional não pode apoiar porque o profissional também está ali, né, na ponta do lápis, pagando suas contas, sobrevivendo, né? Então fica bem difícil essa relação. E a nível nacional eu também não vejo com bons olhos, não. A CB Surf, que é a Confederação Brasileira de Surf, tá numa crise interna, vários atletas, associações estão pedindo a renúncia do atual presidente. Ano passado, a gente teve 4 etapas só do circuito brasileiro, acho que é muito pouco, né? Nenhum surfista profissional consegue sobreviver com 4 etapas no ano. Mesmo que o cara ganhe todas as etapas do ano, o cara não vai conseguir sobreviver um ano inteiro, dependendo somente do surf, né? Porque justamente são 4 etapas no ano, tem 12 meses e 4 etapas. Então, o cara muitas vezes ganha o prêmio, ele tem que pagar as contas e não sobra dinheiro para ele reinvestir na carreira, fazer uma outra viagem, comprar um outro equipamento e tudo mais, né? Então, a nível, assim, nacional, eu não vejo com bons olhos, não, assim, o incentivo à prática do esporte, tanto como qualidade de vida e saúde, tanto quanto performance. Eu acho que falta um pouco de incentivo nesse ponto de vista. Verdade, antigamente tinha mais campeonato, tinha mais apoio, os patrocinadores internacionais vinham aqui no Brasil para patrocinar. E de repente, muita crise que nem tem o nosso país, né, não é bom, não é bem visto, né, Com certeza. principalmente para os patrocinadores internacionais. Então, muita galera que tinha patrocínio aí perdeu ou foi embora, né? Muita gente que eu conheci foi embora daqui do país, aconselhado por empresário, ou por pai, mãe aí, e foi meter a carreira lá fora, né? Tem os profissionais, Caibele aí, o Felipe Toledo, que foi para lá que viram com visto diferente em todos os esportes lá fora. E aqui no Brasil é mais o futebol, né? Então, nem sempre o futebol vence, tanto que o nosso futebol já caiu muito de produção, nem é mais o melhor do mundo, né? E o Com surf, que certeza. tem dois melhores do mundo, praticamente, o três, né? O Mineirinho aí, o Medina e o último agora, O Ítalo. o Ítalo. Então, o Brasil tinha que, pelo menos, ou alguém patrocinar a galera nova aí, porque né, a tempestade que todo mundo falava, agora deu uma baixada aí.
se você não tiver essa força na base, né, em todos os esportes que são assim, Com a gente não certeza. vai para frente não. Infelizmente vai ser um ou outro, mas vai fazer carreira lá fora, né? Então, quanto tempo que demorou para alguém ser campeão do mundo, né? Quantos surfistas bons tiveram aí, brigaram Com tanto, certeza. mas o financeiro às vezes sempre vence e a molecada fica aí, vai ter que procurar outra profissão. E não, eu digo não só isso também, né? Eu digo da própria estrutura do país mesmo, porque assim, você vê na gringa, por exemplo, o cara, ele era surfista amador, competia a categoria de base ali, como grommet, como sub-17, né, sub-18 e tal, júnior, e aí o cara ele se torna profissional, mas ele vê que aquilo não é para ele, só que ao mesmo tempo, a hora que ele decide não seguir mais a carreira profissional de atleta de surf e só continuar surfando, tem toda uma estrutura por detrás. Ele ganha um emprego numa marca grande, né? E começa a fazer parte dessa equipe, seja de vendas, seja na parte administrativa dessa empresa. Então lá fora tem esse suporte. Aqui dentro eu vejo que as empresas, as próprias brasileiras, eu acho que falta apoio das próprias empresas brasileiras. A gente vê assim, a Mormai patrocina um ou outro, né? Pode ser que patrocina o Ian Gouveia de roupa de borracha, patrocina alguns atletas de skate, mas poderia tipo, dar apoio para atletas de base, fornecer roupa de borracha, né, pagar uma viagem, fazer uma viagem diferente para algum lugar do Brasil mesmo, que aqui a gente tem muita onda e é pouco explorada pelo próprio surfista. Às vezes o surfista gasta muita grana para ir para fora do Brasil surfar uma onda diferente. Você vê que no nosso litoral tem uma infinidade de ondas, de bancadas, enfim, né? Qualidade de onda aí para todos os níveis e gostos. Eu acho que a gente deveria incentivar um pouco mais esse esporte a nível nacional, sim. Tá certo. Galera, vocês têm mais alguma pergunta pro professor? Se não tiver, a gente vai encerrar. Vou deixar só a última pergunta. Qual mensagem você quer deixar para o pessoal que viu nossa entrevista, que vai ver pelo menos um dia no canal aqui do Instagram? Então, o pessoal está muito exigente, já está tirando já. Incentivar nosso canal do YouTube, né? E lá no YouTube, que é geral, não é só em Santos, né? Não é só regional, é mundial, né? Qual mensagem você quer deixar lá? E já adiantando o nosso canal, se vocês colocarem lá no YouTube, é Personal Psicocare. É só colocar esse nome, que ele vai lá e vocês conseguem achar mais de 90 entrevistas que já passaram por aqui. Ó, tivemos mais uma Ok. pergunta aqui. Esse é o debate é importante para iniciar essa polêmica para abrir esse canal para envolver esse esporte. Assim, eu acho que quanto mais a gente discutir, né, sobre isso, eu acho que mais força o esporte ganha em todos os aspectos aí. E quanto a mensagem. Quer falar alguma coisa? Não, não, pode falar. E quanto à minha mensagem final, eu acho que assim, a gente tem que se preocupar com o físico e com o mental, né? Eu acho que aquela velha máxima da filosofia, o corpo são numa mente sã, nunca foi tão verdade. Eu acho que as evidências científicas que vêm chegando aí, vêm mostrando essa importância de interação entre o físico e o mental, né? Porque a gente não consegue desassociar um do outro. Se o físico vai mal, a nossa cabeça vai mal. Se a nossa cabeça vai mal, o nosso físico vai mal, porque um tenta equilibrar o outro. Então, eu acho que cabe a gente aí buscar boas práticas de vida, né? Procurar se alimentar melhor, procurar ter uma vida mais ativa, procurar ter ao nosso lado pessoas positivas e que vão te ajudar, né? Não só no aspecto financeiro, eu acho que em todos os aspectos, te dar uma palavra de motivação, te divulgar, alguém que fale uma palavra boa para você no dia que você está mal. Então, acho que em todos os aspectos aí para a gente conseguir chegar pelo menos o mais perto possível desse conceito de qualidade de vida e saúde que a gente falou hoje aqui, né? Que é esse completo bem-estar físico, social e mental aí do indivíduo. Acho que essa é a minha mensagem. Legal. Já avisando, galera, que mês que vem a gente vai ter mais outra entrevista com o professor Fábio. Então fica o convite de vocês. Logo, logo vai subir algum anúncio aí no feed, na galeria. Acompanhe, tanto aqui no Diogo, né, no meu perfil, como nos outros perfis da Personal Psicocare. E aí vai subindo e vocês vão acompanhando. Até o professor vai fazer a divulgação aí também, quando subir.
Com Então, certeza. muito obrigado a todos vocês. Tenham uma boa noite. Valeu, galera. Obrigado à família aí, o seu João aí, que é da família do Fábio. Muito obrigado, Fábio, por ter aceitado o nosso convite. Obrigado Fica você pelo esse convite. convite dessa próxima entrevista e quando tiver aquela entrevista prática, né? Valeu, muito Fechou. obrigado. Muito obrigado você também pelo espaço aí. Parabéns pela iniciativa de estar fazendo essas entrevistas, não só com profissionais da área, né? Mas com profissionais aí da música, da política. Eu acho que é uma iniciativa muito bacana. Parabéns também e muito obrigado pelo convite. Valeu, muito obrigado. Boa noite. Boa noite.